Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa aí o seu gostei, o seu like e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de inscritos, fica aqui a minha palavra de gratidão por você fazer essa programação toda especial acontecer. Até porque esse podcast realmente acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana nós temos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de ter aqui nessa mesa um amigo, um irmão, uma referência. Eu estou falando do pastor Thales Souza, diretamente da cidade de Porto Seguro, Bahia. Pastor Thales, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Bom, pastor Fábio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast tão consagrado e ter a oportunidade de bater esse papo de Bíblia e compartilhar para todos que estão aí nos assistindo. É uma grande oportunidade, queremos louvar a Deus por tudo. Que maravilha, é uma honra receber o pastor Thales aqui. Quando eu me converti lá na cidade de Porto Seguro, Bahia, o pastor Thales já era um expoente das Sagradas Escrituras na cidade de Porto Seguro, cidade circunvizinha, já tinha viajado a outros estados e foi a minha primeira referência como pregador ali na cidade. Então, hoje tê-lo aqui na mesa, conversando comigo, constitui-se, de fato, uma grande satisfação. E Deus faz essas coisas, né, pastor Thales? Deus, ele trabalha com a sua multiforme graça. Eu comecei depois do Senhor. Quando eu me converti, o Senhor já estava na estrada, vim para o sul do Brasil, e eu vim para cá, o Senhor continua a caminhada há 20 anos, e hoje Deus nos colocou frente a frente aqui. É obra santa, né? É, graças a Deus. Meu amigo, na verdade, você falar que eu servi como referência para o seu ministério, para mim é uma alegria muito grande. Eu glorifico a Deus por tudo isso. E é isso que motiva a nós continuarmos a cada dia na caminhada, porque assim como você, muitas pessoas se inspiraram em nós nos inspiramos em outro, e Deus nos colocou na terra para isso, para ser inspiração para muita gente. E na época, eu vou revelar aqui, na época em que o pastor Thales era minha referência lá na Bahia, ele era a cópia do pastor Marco Feliciano. O senhor imitou, né, pastor Marco Feliciano? Mas quem não, né? O senhor usava até suspensório, pastor. Não, quem não, né? Na verdade, eu acho que todo pregador daquela época de 2000, ali, quando o pastor Abílio Santana, né, estava no auge, né? Não que não esteja hoje, um grande homem de Deus, meu respeito a todos eles, pastor Marco Feliciano também no auge ali, pastor Gilmar Santos. O senhor fazia até aquela oração do pastor Marco Feliciano, né? Na realidade, pastor, aí já começou, tá vendo? Mas vamos lá, pessoal. Vamos dizer, na realidade, acho que todo pregador dessa época e de outras épocas, eles iniciaram imitando alguém. Eu imitei todo mundo. É mesmo? Quem que o senhor imitou? Vamos lá. Eu imitei Abílio Santana. O que o senhor imitou do Abílio Santana? A língua estranha. É sério? Ixi, misericórdia. Mas o senhor imitava as línguas estranhas ou falava no ritmo em que ele falava? Eu falava no ritmo que ele falava. Porque, na verdade, nós somos batizados com o Espírito Santo e temos a nossa essência. Sim. Mas a gente falava no ritmo que ele falava. É porque a línguas estranhas não é igual, mas o ritmo ali, a melodia não, né? O ritmo da línguas estranhas pode sair. E tem muitas pessoas até que têm dúvida a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque geralmente ela orou muito do lado de alguém que tinha uma línguas estranha. Aí, de repente, ela é selada pelo Espírito Santo e por ter acostumado a ouvir a pessoa falando um ritmo de língua, ela fala no mesmo ritmo, falando, não recebi não, estou imitando fulano, né? Isso aí você vê muito na... Pode falar? Pode. Na Deus é Amor, né? Na Deus é Amor, é verdade. Então, assim, até o escuta. Muito demais o pastor. Aí depois veio o pastor Marco Feliciano. O que o senhor me deu? A oração, tu fazia oração. A gente fazia a oração do anjo, né? Pedindo querubim nos 4 cantos, na nave da igreja, esparrando brasas de... E o pastor Gilmar Santos era o choro, né? Era o choro? Como é que é? Daqui a pouco eu vou continuar. Jogava o microfone.
E o senhor jogava o microfone até para fazer o mesmo barulho. Jeito. Só pro barulho. Aí botava a mão pra cima. Aleluia! Mas aqui, isso não é ruim, não. Eu acredito que todo início você tem que ter alguém como exemplo. Começa imitando até alcançar a sua própria identidade. Pastor, na verdade, eu vim aqui nesse podcast para ser o que eu sou. Sim. Eu não vim aqui vestir uma capa de religiosidade, santidade. Não, eu vim aqui para falar tudo. Eu acho que quem está lá do outro lado gosta desse podcast. E esse podcast ele é sucesso exatamente pela... como é que eu posso dizer? Autenticidade dos convidados. Isso, autenticidade. Aqui ninguém vem em cima de pedestal, vestindo a veste da hipocrisia. Então, assim, é muito bom. Ruim seria se nós imitássemos aquilo que é negativo. Mas começar imitando, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, depois, você acaba conquistando a sua identidade, né? Hoje... quem me escuta pregando a palavra de Deus reconhece que hoje eu adquiri com o tempo a maturidade, né? A minha própria identidade. Mas valeu a pena, sim. Se não hoje o senhor tem a sua própria identidade, nós estamos falando isso aí do que? De uns 16... de uns 15 anos atrás, eu estou falando. 15, 16 anos atrás. Mais ou menos isso aí. Vem cá, o próprio Paulo, ele diz, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Muito bom isso aí. Então, como é que a gente está iniciando a caminhada ministerial? A gente ouve, assiste alguém que a gente se identifica, acaba pegando alguma coisa, um estilo, entendeu? Existe até dentro da psicologia, se não falha a memória, diz que nós somos... praticamente, nós carregamos em nossa vida características da média de 5 pessoas que nós andamos juntos dela. Exatamente. Se a gente ouve muito uma pessoa, a gente acaba pegando os mesmos costumes de fala. Por exemplo, quando você ouve muita gente falando né, você acaba pegando esse vício de linguagem. Por exemplo, os pastores da Universal. Se você não estiver vendo, você fala, todos eles sim, é o Edir Macedo. Sim. E as mãos, pastor? E as mãos, é a mesma coisa. Entendeu? Então, o segredo você começa imitando alguém até alcançar a sua própria identidade, o seu estilo próprio. Né? Só tem experiência nisso aí. Você vê que, na realidade, você vai para a Bíblia, né? Você vai ver ali Moisés e Josué sendo liderado por Moisés e aprendeu muita coisa com Moisés, né? Eu acredito que tinha toda uma característica, né? Do seu líder. Aí você vai ver o apóstolo Paulo, o jovem pastor Timóteo, né? Então eu acredito que Timóteo ele aprendeu ali com Paulo e tinha suas características, né? Então assim você acaba aprendendo. Os próprios discípulos que andaram com o mestre pegaram as suas características. Não fisicamente falando, mas no que diz respeito à sua praticidade, né, do dia a dia. Então, a gente acaba aprendendo. E é bom aprender o que é bom, né, pastor? É bom aprender o que é bom. E, na verdade, hoje, pastor, nós estamos, eu não sei se o senhor sente isso, e já percebeu isso, nós estamos carentes de referência, né? Perfeito. Nós estamos carentes de pessoas imitáveis. Exatamente. Está até perigoso imitar alguma coisa aí, porque... não tem, falta muita coisa. Ainda tem muito homem de Deus. Por exemplo, eu sou ovelha do pastor Laurentino, né? Laurentino Filho Correia, o pastor presidente das Assembleias de Deus de Porto Seguro. Então, eu olho para o meu pastor e eu vejo um homem referência. Ele tem características que eu posso colocar em prática na minha vida que eu vou me dar muito bem. Mas, assim, no geral... a porcentagem de homens referências está faltando hoje em dia. A gente já não tem aquelas, entre aspas, referências que nós tínhamos antigamente, né? A ponto de você imitar a oratória, a forma como pregar, imitar uma oração. Hoje, parece que as pessoas já estão nascendo com a sua autenticidade, com sua identidade própria, mas acaba sendo mais difícil se destacar. Não sei por quê. Sim, entendi, pastor. Ô pastor, falando... em referência, né? Muitos homens de Deus, eu vou falar, posso ser bastante sincero aqui? Se o senhor for falso, eu não te quero aqui, não. Eu tenho uma crítica para fazer e eu sei que eu vou apanhar pra caramba. Por exemplo,
no início da minha caminhada, eu me inspirei em muitos homens. A gente já falou do Marco Feliciano, Abílio Santana, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, Luiz Antônio. Takayama. Nós nos inspiramos nesses homens. E a pegada... Paulo Marcelo, tu se inspira até hoje. Pastor Paulo Marcelo. O senhor está na cruz do meio com ele. De Jesus, pastor Nerildo Acioli. Entendeu? Uhum. Pastor Jorge Gonçalves. O senhor está se inspirando no pastor Paulo Marcelo até na questão política, né? Não. Não? Não. Ah, não de jeito nenhum. Que brincadeira. Não, de jeito nenhum. Não, na verdade, eu sou só alguém que vai lá e cumpre seus deveres, mas não se envolve com política, não. Não me envolvo, não. O meu negócio é o ministério mesmo, é a prioridade da minha vida. Mas, assim, a crítica que eu quero fazer, pastor, olha, por exemplo, quando eu comecei a me inspirar nesses grandes pregadores, que são príncipes de Deus, até hoje, eu olhava esses camaradas pregar através do antigo DVD. Sim. Eles pregavam numa autoridade, pastor, mas numa eloquência tão grande, eu não vou falar nome aqui, não, Deus me livre, mas num todo, uma eloquência, uma autoridade, um mover do Espírito Santo tão grande. Aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero ser assim. Aí o tempo passou, nós estamos vivendo agora uma outra geração, né? De 10 em 10 anos, eu acho que as gerações vão mudando alguma coisa. E de lá para cá já são 20 anos pregando o evangelho. E eu vejo esses homens que eu me inspirei neles, que são referência de fato, criticando esse movimento de pregadores que pregam com eloquência. Eu entendo que muitos deles falam no que diz respeito a preservar a doutrina. Todo pregador ele tem que ser baseado, de fato, na Bíblia Sagrada. É Bíblia. A Bíblia é a base do Evangelho. O pregador que não prega a Bíblia, ele pode ser qualquer outra coisa, menos pregador do Evangelho. Eu sei que há uma defesa para que se pregue a palavra de Deus. Porque o avivamento, ele é gerado pela palavra. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1, Abacuque diz... eu tenho ouvido a tua palavra e temi, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, há um clamor por avivamento no coração de Abacuque, por intermédio dele ter ouvido a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, eu acredito que a fé, o avivamento é gerado pela palavra de Deus. Até porque Hebreus 4:12 está escrito que essa palavra que nós pregamos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela entra na divisa da alma, do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que você vê que lá em Atos, no capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, e Pedro ainda falando estas coisas. O que Pedro estava falando? A palavra, o evangelho, as boas novas de salvação na casa de Cornélio. E ainda falando ele essas coisas, caiu sobre eles o Espírito Santo. Então, caiu sobre todos eles o Espírito Santo. Então, no que Pedro está ministrando a palavra do Senhor Jesus, houve um derramamento do poder do Espírito Santo ali. Então, assim, a palavra, ela é a prioridade de todo pregador. O pregador que não estuda a palavra, o próprio Paulo, ele vai aconselhar a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 15 de Timóteo, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu sei que há uma defesa em prol de um reavivamento espiritual por intermédio da palavra. Só que muitos, ao invés de defender a doutrina, que eu sou totalmente a favor, eles ficam batendo, pastor, num movimento pentecostal, que quando eu falo de movimento pentecostal, eu estou falando assim, daquela efusão de poder, das pessoas dançarem no espírito, das pessoas terem liberdade de falar em línguas estranhas. Uns adoram com muita emoção, batendo palma, chorando, pulando. E eles criticam isso hoje de forma tão aberta, de forma tão negativa, e eles se esquecem, eu estou falando eles, os pregadores, Sim.
que foram eles que foram pioneiros nesse movimento. Aí eu vejo esses camaradas, né, esses pastores, com todo respeito, criticando isso, aí eu vou nos vídeos antigos deles e falo, mas foram eles que nos ensinaram. Eu sou esse pregador eloquente, por graça e misericórdia de Deus, porque eu me inspirei em Napoleão Falcão, eu me inspirei no pastor Gilmar Santos, eu me inspirei no pastor Marco Feliciano, no pastor Abílio Santana e tantos outros que pregavam com muita eloquência e pregam até hoje. E aí muitos, eu não vou citar nomes, mas muitos deles hoje ficam batendo nesse movimento que foram eles mesmos responsáveis por atingir o Brasil inteiro. Mas isso não seria por causa do extremismo que a gente vive hoje, que beira a idiotice e a bizarrice? Nós temos um movimento pentecostal clássico, que é sólido, bíblico, que é poder de Deus. Nós temos esse movimento pentecostal que alcançou no Brasil mais de 60 milhões, mais de 30 milhões de crentes espalhados por toda a nação. Já são mais de 110 anos da Assembleia de Deus pregando Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Mas hoje a gente vive o extremo. Sim. É gente subindo em uma coluna e dando uma de espírito do pica-pau. Entendeu? Eu vi gente esses dias, tipo, dizendo que estava cheio do poder de Deus, falando em línguas estranhas, alguém fazendo assim, ele vem, coloca o pé aqui e tira um mortal. Meu Deus. Então, é bizarrice em nome de um movimento sadio, espiritual, que, de fato, é um mover do Espírito Santo que traz alegria para a alma. Será que as críticas desses pastores não é porque ele está vendo esse outro extremismo e quer voltar de novo ao equilíbrio? Pastor, eu entendo muito bem pontuado o que o senhor falou. Há um extremismo aí, né? Há um exagero. Só pontuando mais uma vez, tem alguns lugares que está entrando dentro de um algo mais bizarro mesmo, monstruoso e absurdo. Igrejas que parecem mais uma outra religião, candomblé. A pessoa se veste todo de branco. Você já viu isso? Sim. Se veste todo de branco aí dentro daqueles corinhos de fogo, que eu gosto muito, mas alguns corinhos não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem Jesus, entendeu? Dizendo que o camarada vai lá no cemitério, vai desenterrar. Isso é macumba, poxa, isso é candomblé. Sim. Então, não seria por este motivo? Sim. Pastor, na realidade, muito bem pontuado isso aí. A gente está aqui para conversar. Vamos lá. Vamos entrando com calma. Que isso, varão. Lá ele. Vamos lá. Vamos lá, meu pastor. 1 de João, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: não deis crédito a todo espírito. Antes façam prova se o espírito provém de Deus. Porque há muitos falsos profetas que têm surgido no mundo afora. Então nós sabemos que existe o Espírito Santo, sabemos que existe um espírito de engano. E é visível que esse espírito de engano está agindo hoje, literalmente, dentro de muitas igrejas. Porém, eu acredito, e a minha defesa aqui, porque eu sempre falo onde eu vou pregar, eu não sou ninguém, meu Deus, mas vamos lá. Eu estou tendo a oportunidade de ecoar a minha voz aqui. Eu sou apologista do movimento pentecostal. Mas quando eu falo movimento pentecostal, é do movimento de Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, né, como um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu a casa onde estavam reunidos. Foram vistas, entre eles, línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, para cumprir Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne,
vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os mancebos visões. Aquilo cumpre-se em Atos capítulo de número 2, o derramamento do Espírito Santo. Só que veja bem, há uma diferença entre o espírito de engano ser derramado e o Espírito Santo ser derramado na igreja. Por quê? O espírito de engano, quando é derramado sobre a igreja não, sobre pseudo-igreja, gera, na verdade, obras da carne. Sim. Baseado em Gálatas capítulo 5, lá pelos versos de número 16 a seguir. Quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, é gerado fruto do Espírito Santo, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E quando você vai ver a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo de número 42, se não me falha a memória, está escrito assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Após o derramamento do Espírito Santo, houve uma perseverança na doutrina. Então, quando há um movimento maravilhoso de Deus, esse movimento do Espírito Santo compunge a você a amar mais a doutrina, a amar mais a palavra. Aí diz assim: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, você observe que, após o derramamento de Atos 2, foi gerado uma prioridade, uma sede pela doutrina, comunhão, partir do pão, e era uma igreja que vivia em oração, e você vai ver a crescente da igreja. A Bíblia diz em Atos 2,47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando, aqueles que iam sendo convertidos. Atos capítulo 6, versículo 1, está escrito: e naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. A igreja não parou de crescer. E essa experiência de Pentecoste, ela não foi ali só para Atos capítulo 2. Você vai ver Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, quando Paulo vai ser cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 10, verso 44, na casa de Cornélio, e lá em Atos capítulo de número 19, na igreja de Éfeso, os 12 varões, que Paulo ali ministrou sobre eles foram cheios do Espírito Santo, e segundo eu compreendo, eles e o apóstolo Paulo sacudiram a cidade de Éfeso pelo poder de Deus, através do verdadeiro Pentecoste. Então, o verdadeiro Pentecoste, ele gera, primeiro, fruto do Espírito Santo, ele gera conversão, crescimento da igreja, e o nome do Senhor Jesus, ele é altamente glorificado. Agora, existe o espírito do engano, que realmente gera o contrário disso tudo, e existe também pessoas, pastor, que têm o Espírito Santo, mas ainda são meninos na fé. Só que a minha preocupação é com esses meninos na fé, que de fato têm o Espírito Santo, e na hora da adoração, eles acabam o quê? Acabam extravagando, porque ainda não tem uma experiência, ali com Pentecoste. Por exemplo, eu mesmo, na primeira vez que eu recebi o Espírito Santo, eu pulava. Foi necessário alguém fazer um ciclo para me segurar, porque foi uma coisa muito extraordinária. Então, minha preocupação, e eu volto a dizer, com essas pessoas que falam tais coisas sobre o movimento pentecostal, é abater a fé de muitos e impedir o mover do Espírito de Deus sobre a igreja. E eu entendo muito bem o senhor. Eu não sou um bombeiro espiritual para apagar o fogo do Espírito. Ainda que eu fosse, jamais alguém vai conseguir apagar o fogo do Espírito Santo. Eu nasci no fogo, cresci no fogo, acredito que eu vou subir para o céu no fogo do Espírito Santo. Ele queima, ele arde dentro de mim. Mas eu sei também que existem esses meninos que veio para Jesus agora, e muitos deles receberam o Espírito Santo. E agora estão na igreja, por quê? É esse mover espiritual que o segura, que o atrai na igreja. O camarada veio de um mundo perverso, promíscuo, viu? Noitada, balada, loucura, doideira. Agora, meu irmão, é só loucura do evangelho de fato para segurar. Esse tipo de gente, igrejas tradicionais demais, cessacionistas, reformadas, não segura. Viu? É por isso que o movimento pentecostal tem o maior índice de ex-traficante, ex-assaltante, ex-matador.
ex-promíscuo, e agora estão em Jesus. Por quê? Porque essa loucura do evangelho espiritual agarra essa pessoa, segura essa pessoa. Se ela perder isso, esse movimento de se alegrar no Espírito Santo, a loucura do mundo vai arrastar novamente ele para o mundo. Eu falo isso porque eu vim do mundão. Então, quando eu vim para Jesus, o monte, as vigílias, as noites de oração, me agarrou e me trouxe para o altar. O sonho do ministério, o fogo que queimava no meu ser, na minha alma, me levou para o altar e aí eu não consegui sair dali mais. Aí é claro que com o tempo daí vem a maturidade. Sim. Você acaba sabendo discernir o que é espírito de engano, o que é emoção humana e o que é o Espírito Santo movendo dentro de você. Sim. Porém, eu não estou falando desses meninos. Eu estou falando mesmo das bizarrices mesmo. Sim, entendeu? Sim. Que foge totalmente do espiritual. O mover do Espírito Santo, a alegria do Espírito, ele não escandaliza, mas a bizarrice escandaliza. Entendeu? O camarada chegar, bater a cabeça no chão e sangrar. Onde está Deus? Primeiro que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ai, eu rodei aqui e eu nem sabia o que estava fazendo. O culto a Deus é racional. Você sabia sim o que estava fazendo. Se não sabia o que estava fazendo, primeiro, tem que ser um arrebatamento de sentidos dado por Deus. Sim. E a partir desse arrebatamento, você também deve ter visto alguma coisa, Deus deve ter te entregado alguma coisa, porque você não vai ser arrebatado simplesmente e não vai ver nada. Isso é um desmaio. É um desmaio. É um desmaio. Mas se você não soube que você foi arrebatado, quando você voltar em si, você vai ter uma mensagem, alguma coisa para entregar, ou simplesmente Deus te revelou e você vai guardar para você. Agora, eu desacredito que o Espírito Santo rouba a consciência. Aí eu girei, aí eu entreguei uma mensagem profética e eu nem sei o que é que eu entreguei. Não. Então, isso acontece muito nesse pentecostalismo extremista, que foge muito de um pentecostalismo bíblico, um pentecostalismo tradicional, conforme a gente acredita através da Bíblia. Eu não vou conseguir citar os versículos como o senhor cita assim, o senhor tem a facilidade de memorizar, mas eu penso que nós precisamos voltar ao pentecostalismo clássico. Porque esse pentecostalismo extremista, ele escandaliza. O clássico, não. Esse, as pessoas comparam. E longe de mim tal coisa, né? Isso entra até dentro da blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas chegam a comparar, entendeu? Com outras religiões que têm as mesmas atitudes, até os mesmos cânticos, né? Alguns movimentos, né? Então, é disso que eu estou apresentando para o senhor o contraponto. Será que não seria por causa desse extremismo que esses pastores que influenciaram a gente a buscar o Pentecoste, ao poder do Espírito Santo, que hoje eles estão criticando? Para quem está em casa e tá nos ouvindo, o ponto principal do Evangelho, pastor, é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. O foco do verdadeiro Evangelho é a salvação. Jesus, ele veio para nos dar a oportunidade de vida eterna. Primeiro, João, capítulo 1, no versículo de número 12, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? 1 Pedro 1,9 está escrito, e alcançando o final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, para os críticos aqui, nós não estamos aqui fazendo apologia a um movimento insano, né? Não, de forma nenhuma. O ponto principal do Evangelho é a salvação. Sim. A salvação. Certo? Só que, assim, esse poder, esse movimento pentecostal, ele é bíblico e ele é também desde o Antigo Testamento. Sim. As pessoas já eram cheias do Espírito Santo. Por exemplo, o senhor me falou ontem sobre Saul no meio do arraial dos profetas. E ele também vai profetizar. E todos eles profetizavam. E outra, havia ali instrumentos musicais. Porque a Bíblia diz que Saul, ele profetizava no meio dos profetas, a ponto de Deus transformar o seu coração em outro coração. Né? O próprio Davi, quando vai buscar a arca de Deus,
A Bíblia diz que ele vinha dançando e bailando com todas as suas forças. Então, o Miriam, que pega um tamborim lá, né? Alguns dizem que é pandeiro, um instrumento, e ela vai cantar e ela vai profetizar. Os anciões lá que Josué chega dizendo para Moisés que tem uma galera profetizando, né? Isso. Ou seja, esse movimento do Espírito Santo de tomar as pessoas no sobrenatural e as pessoas reagirem de alguma forma, isso é bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O fogo estranho também, né? Porém, sim, pastor. Porém, assim, o que o senhor fala aí sobre o extremismo, eu sou a favor. E talvez alguns que batem contra o extremismo pentecostal falam sobre exatamente isso aí que o senhor falou. A pessoa ficar subindo coluna, cair inconsciente, sem nenhum propósito, né? Falar que Deus falou sem Deus estar falando nada. Isso aí eu sou totalmente contra. Eu sou a favor de um movimento bíblico, o avivamento gerado pela Bíblia, graça e conhecimento. Algo que não venha escandalizar, mas que venha atrair os pecadores aos pés de Jesus. Graças a Deus, pastor, a maior prova de que eu e que outros mais que velam pela palavra, o verdadeiro pentecostal, o verdadeiro movimento pentecostal, são os resultados. Pastor, só que agora em Curitiba, eu já ganhei em torno de 12 almas, pregando dessa forma, palavra, e não deixando de dar lugar ao movimento pentecostal, porque Deus me chamou para isso, para gerar o avivamento pela palavra e levar a experiência do poder de Deus para muitas pessoas. Olha, eu estava pregando numa igreja quadrangular, dessa forma que nós pregamos, né? O senhor também é um pastor cheio do Espírito Santo, e uma senhora veio chorando e disse: pastor, enquanto o senhor ia pregando ali, Deus lhe usava tanto, e eu chorava, porque eu cheguei aqui desiludida da vida, pensando em tirar minha própria vida, achando que Deus tinha me esquecido. Mas depois que Deus começou a lhe usar na palavra, e que eu senti o poder de Deus me renovando, eu fui renovada e eu estou saindo daqui outra pessoa. Então, assim, é esse movimento pentecostal que eu sou a favor. Lógico, vai ter pessoas que vão adorar com palmas, correndo na igreja, fazendo aviãozinho, e isso não escandaliza, não, pastor. Não. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É lindo. Eu digo que é o adorno da noiva. É a beleza da noiva. É o Espírito Santo embelezando a noiva. Fica um ambiente... Rapaz, a pior coisa é você estar numa igreja, uma igreja fria espiritual. Uma igreja que você entra, pastor. Não é que você tem que entrar e sentir. Você já tem que sair de casa já sentindo a presença de Deus. Mas tem momentos que você está frágil, você está fraco espiritual, e você fala assim: eu vou na igreja para poder me reabastecer. Se brincar, você sai mais vazio ainda. Verdade. Sim ou não, pastor? Sim, é desse jeito. E nós temos os inimigos do pentecostalismo, né? E eu pontuo aqui, um dos inimigos do pentecostalismo é o pentecostalismo extremista. Extremista. Porque o pentecostalismo extremista, ao extremo, ele acaba impedindo das pessoas tenha convicção a respeito do verdadeiro pentecostalismo. E aí nós temos outro inimigo, que são os cessacionistas, Sim. que não creem mais nas manifestações do Espírito Santo, céticos. É aquilo que o senhor falou. Tem pessoas que nunca falaram em línguas e vão ser salvos. Sim. Porque o propósito de Deus é que o amor, seu amor, através de Cristo, seja revelado a todos. Então, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, eles serão salvos. Não falam em línguas, não profetizam, não têm dom de curar, não são cheios do Espírito Santo, não vivem essa manifestação espiritual que os pentecostais, e serão salvos. O problema é que os cessacionistas vivem criticando os pentecostais. Entendeu? E os pentecostais tradicionais, dizendo que hoje nós pregamos sobre os dons espirituais, mas os dons espirituais já cessaram com a vinda daquele que é perfeito. Então, os inimigos do pentecostalismo está praticamente
impedindo que muitos tenham o conhecimento a respeito deste movimento bíblico, sadio e tão bom e revigorante para a alma. Pastor, eu sou sincero em dizer, muitos que criticaram por um tempo esse movimento. Olha o que eu estou lhe dizendo. Estou dizendo, olhando na bola do seu olho. Muitos que criticaram esse movimento, hoje estão sentindo falta desse movimento e buscando, de forma apressada, trazer de volta esse reavivamento espiritual para suas igrejas, porque depois que, com o passar do tempo, que eles começaram a proibir a liberdade do Espírito Santo agir nas suas igrejas, eles tiveram um resultado negativo em todos os aspectos que o senhor pode imaginar. Diminuição de membros de igreja, pecados que entraram aceleradamente dentro da igreja, uma frieza espiritual terrível e até na parte da economia, né, da parte financeira da igreja. Eles sentiram que a ausência desse poder do Espírito Santo, lógico, gente, pela palavra. Sim. Pela palavra, movimento do Espírito Santo. Depois que eles proibiram, coagiram, como diz a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, gente, está escrito lá, não apagueis o Espírito. E as pessoas, elas têm de fato apagado, eles têm impedido o movimento do Espírito Santo e muitos deles estão hoje buscando em Deus, né, de volta esse reavivamento que se foi. Eu vou dizer uma experiência, contar uma experiência para o senhor bem rápida. Fique à vontade. Quando eu aceitei Jesus em 2003, a minha primeira igreja foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Meus amigos? Eu cheguei lá na Universal com minha vida destruída. Depois a gente vai entrar no meu testemunho. Entrei com a vida destruída. E lá na Igreja Universal, ó a mão, lá na Igreja Universal, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus. Só que Deus, ele já tem os seus propósitos, né? Provérbios, capítulo 16, versos 1, está escrito que dos homens são as preparações do coração, mas a resposta certa é dos lábios do Senhor que vem. E Uquias, o pai de Jeremias, né? Ele achava que Jeremias seria um sacerdote. No entanto, Deus aparece para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, dizendo, Jeremias, antes que tu se formasses no ventre da sua mãe, ou que tu nascestes, eu te escolhi, te santifiquei e te consagrei e te dei as nações como profeta. O pai tinha um projeto para Jeremias e Deus já tinha um projeto, né? Antes de Jeremias ter nascido, Deus já tinha projetado algo lá na frente para Jeremias. Então, assim, eu acredito sim que Deus ele está na direção de todas as coisas. O senhor não acredita também que a gente tem que buscar o equilíbrio? Tá. Eu acabei me passando, pastor. Eu acabei falando e me passando. A experiência que eu tive, quando eu saí eu fui no mercado, eu estava na Igreja Universal, fui no mercado um certo dia, Deus tomou um profeta e falou assim, não me conhecia, bateu de frente comigo e disse assim, homem, não lhe chamei para estar naquele lugar. E eu entendi, não é que menosprezando o lugar era de Deus, a igreja é de Deus até hoje, mas é porque Deus tinha um plano na minha vida. Tá? Eu me passei aqui, mas só continuando o meu raciocínio. E aí ele falou que Deus tinha um movimento comigo pentecostal, um movimento de um grande movimento de poder. Porque a Universal acredita no Espírito Santo, sim, né? Eles têm até o culto da busca do Espírito, não tem? Tem. Eles têm o culto da libertação, tem o culto para a família. Eles falam em mistério? Falam. Lá existe o batismo com o Espírito Santo, tem tudo isso lá. E a parte mais forte deles lá é a busca do Espírito Santo e a parte da libertação, muito forte. Sim. E a prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Então, assim, eu não tenho o que falar da Igreja Universal. É muito boa. Foi uma... Até hoje eu carrego dentro de mim muita coisa boa que eu aprendi na Igreja Universal. Mas Deus me chamou para esse movimento pentecostal. Um dia tinha uma vigília e um rapaz que já me evangelizava, chamado pastor José Rodrigues. Até hoje, graças a Deus, está muito bem morando em São Paulo. Ele já era pregador já na época, ele me convidou e eu fui lá na Assembleia de Deus. Meu amigo, eu vi aquele homem
saindo do altar para a porta de saída da igreja e depois voltando, marchando e profetizando. Eu fiquei apaixonado por aquilo. E depois que ele entregou a profecia, Deus tomou a igreja numa proporção de glória tão grande que eu falei, eu quero isso aqui para mim. Então, por isso que eu vou e volto. Esse movimento pentecostal, esse movimento lindo e maravilhoso do poder de Deus, que eu aprendi com esses homens que eu citei no início do nosso bate-papo aqui, que eu aprendi com eles, não pode ser retirado das igrejas. Eu concordo com o senhor. Eu até, com alguns amigos conversando, eu digo, ser crente é maravilhoso. Ser chamado para servir a Jesus foi um dos melhores presentes aqui nesta vida. Maravilha. Ser cristão é um orgulho. Eu tenho orgulho de ser cristão. Agora, irmão, ser pentecostal é um privilégio. Glória! Sério, porque sentir o que um pentecostal sente... O pentecostal está aqui, mas ele pode conhecer os céus pelo lado de dentro. Eu acredito que o pentecostal, ele acaba tendo as revelações daquilo que Paulo disse. O que os olhos não viram, nós temos visões de Deus. O que os ouvidos não ouviram. Me mostre um outro ministério, um outro cristão que fala, eu ouvi a voz de Deus, meu irmão. O que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu. Irmão, só um pentecostal de verdade consegue, eu acho que nem explicar, mas ele consegue trazer uma interpretação do que ele sente quando ele se alegra no Espírito Santo. É forte. Então, ser pentecostal é um privilégio. É maravilhoso. Pastor, tem um texto na Bíblia, os teólogos de plantão aí há de me corrigir, por favor. Atos capítulo 19, ainda falando desse movimento. No capítulo 19, haviam 12 varões ali. Segundo o que a gente conhece ali, eles conheciam o batismo nas águas, o batismo de João Batista. Sim. Né? É tanto que Paulo, parece que... Eu digo parece assim, porque é força de expressão do pregador. Porque se você for pegar 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 12, gente. 13 e 14. Paulo ali, ele vai falar sobre a diversidade de dons espirituais, que eu acredito que está em ascensão, sim. Os dons não cessaram. Está em ascensão, em atividade. É isso aí que edifica, que consola, que exorta a igreja. São os dons espirituais. Está aí. São ferramentas para a noiva, para a noiva do Cordeiro. Então, no capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai falar ali especificamente sobre a ordem em um culto pentecostal. Mas ele não vai deixar de falar sobre as línguas estranhas, sobre os dons de revelação, sobre os dons de profecia, sobre os dons de interpretação de língua e vários outros dons. Então, Paulo, como um pentecostal, eu digo pentecostal de carteirinha, pessoal, um pentecostal daqueles que valoriza a experiência que ele teve em Atos capítulo 9, de ser cheio do Espírito Santo e conhecer o poder do Espírito Santo e receber os dons do Espírito Santo. Quando ele chega em Atos capítulo 19, pastor, me parece ali que os 12 varões que só conheciam o batismo de João, me parece que o culto estava meio frio. Eu vou apanhar, vão me bater, mas vamos lá. Parece que o culto estava meio natural. Porque Paulo vai perguntar, vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles aí disseram assim, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo ali, eu acredito, nas entrelinhas, ele vai falar sobre quem é o Espírito Santo, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Quem sabe ele até citou Mateus capítulo 3, lá, o versos 11, quando o João Batista, né, ele vai dizer, olha, eu batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno de fazer sobre ele o trabalho de um escravo, de desatar as sandálias dos seus pés, né? E ele é que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a sua igreja. Né? Eu acredito que Paulo ele falou um pouco do Espírito Santo e ele se volta para aqueles 12 varões e pergunta, vocês querem receber agora o Espírito Santo? E eles disseram, nós queremos.
E Paulo vai lá, meu irmão, e ministra, eu faço expressão. Eles recebam agora o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles... Foi um movimento extraordinário. O culto mudou, meu pastor. Eu acredito. Eu vou falar em mistério. Fale. Vou falar daqui a pouco. O culto mudou. Rapaz, é diferente, pastor. E eu concordo Você contigo. está num ambiente onde o Espírito Santo... As pessoas estão com vontade de ter uma experiência com Deus. As pessoas estão naquele primeiro amor, pastor. As pessoas querem sentir o Espírito Santo, querem adorar com liberdade. É bom demais. Muito bom. Renovador. Aí você chega em certas igrejas aí, que no Brasil tá cheio, gente. Igrejas vazias do Espírito, liturgias mortas. O camarada prega a palavra como se estivesse lendo um jornal, pastor. Meu Deus, eu sei que a palavra ela é viva, ela fala. E eu não estou falando aqui, gente, de gritaria, não. Porque eloquência não é gritar, eloquência é falar com autoridade. Tem pessoas, pastores que pregam, meu Deus, que um vendedor de feira, pastor, tem mais autoridade no que vende do que o pastor tem ministrando a palavra. Infelizmente, muitos pastores estão perdendo para muitos padres carismáticos aí, viu? Meu Deus, eu conheço pessoas evangélicas que diz para mim, eu não vou dizer o nome. Fala. Pastor, tem um padre que eu gosto de ouvir aquele padre que ele fala com autoridade. E a gente, nós pentecostais, é que iniciamos esse movimento de pregadores que falam com autoridade, com fervor. Sim, sim. Esses dias eu tenho... Não falo isso para me exaltar, gente. 20 anos é nada perto de muitos por aí. Mas eu tenho quase 20 anos que prego o evangelho. Um camarada na porta da igreja, lá em Coroa Vermelha, terra dos Pataxó, Porto Seguro. Você prega o evangelho? Rapaz, eu te admiro, você ainda prega do mesmo jeito. Sim, irmão. O fogo está aqui. O meu Cristo é vivo. Queima, né? Um outro pastor disse assim, mas você ainda... Eu pregando em Guaiú, sim. Depois de Santa Cruz de Cabralha, você conhece. Indo para Belmonte. Indo para Belmonte, ele disse assim, você ainda soa assim? Eu disse, sim, pastor. Sabe qual é a pergunta desses camaradas? O tempo passou, você ainda continua nesse fervor? Sim, porque o Espírito está aqui. Agora, pastor, eu não sei como muita gente só se contenta com o batismo de João, sendo que ele também pregou o batismo de Jesus, né? Sim. Eu batizo nas águas para o arrependimento, mas isso aqui vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Exatamente, pastor. Uns se contentam, se conformam, né? O tempo vai passando e a pessoa se conforma, acostuma com aquele ambiente vazio, né? Não se permitiram viver uma experiência nova, né? E acabam se conformando com aquilo ali. Mas a Bíblia diz, em Atos, capítulo de número 2, né? Está escrito lá, Atos, capítulo 2, que a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quanto Deus chamar. A promessa do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, é para todos. Então, se essa pessoa que está aqui em casa agora, nos assistindo, ainda não tem uma experiência com o poder de Deus, meu amigo, a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, e Atos, capítulo 2, é para todos. Se você abrir o seu coração para Deus agora, Deus ele tem poder para lhe selar com o poder do Espírito Santo, lhe encher do Espírito Santo, está aí agora na sua casa. Quantas vezes, pastor, eu assisti nos Gideões Missionários da Última Hora, Paulo Marcelo pregando, e de repente ali, dentro de casa, no DVDzinho, sozinho de madrugada, de repente, eu me vejo chorando, falando em línguas estranhas, sendo renovado, pulando dentro de casa, sentindo aquela glória dentro de casa. É isso aí. Mas a gente precisa também se permitir viver essa experiência, né? Tem que se permitir, eu penso que nós estamos vivendo em um tempo que mais do que nunca, nós somos chamados a viver essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo. É que, na verdade, pastor, o Espírito Santo, ele não é invasor, né? O Espírito Santo não é invasor. O invasor é o diabo. Sim. O diabo vem e arrebenta tudo. Ele arrebenta. Se você não tiver a cobertura de Deus, se você não tiver baseado no Salmo 91, habitando no esconderijo do Altíssimo,
para cumprir a promessa que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Se você não tiver baseado em Colossenses 3, escondido em Deus, escondido em Cristo, o diabo ele é invasor, ele arrebenta tudo, ele entra sem pedir licença. Sim. Só que o Espírito Santo ele é lindo. Oh, glória! Ele é lindo. Porque lá em Apocalipse 3:20 está escrito que eis que estou à porta. É para uma igreja que mudou as suas prioridades, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que talvez tenha começado bem, mas agora estava terminando mal, porque trocou suas prioridades, batia no peito e dizia, estou enriquecida, de nada tenho falta. E Jesus olha e dá um diagnóstico e diz, olha, tu nem sabes que és pobre, cega, miserável, nua. Por quê? Porque o Espírito Santo, no versos 20, está dizendo assim, eis que estou à porta. E é simples isso aqui, todo mundo conhece isso. Quem está na porta não está dentro, está fora. Mas mesmo assim, aquela igreja naquele estado de miserabilidade, pastor, de vazio espiritual, de trocas de prioridade, não era nem quente nem fria, era morna, a ponto de fazer Deus sentir ânsia de vômito daquela igreja. Mas mesmo assim, o amor de Deus é tão grande, é tão profundo, é tão extraordinário, que o Espírito Santo está dizendo, se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar outra vez, eu vou cear com vocês, vocês vão cear comigo. Ou seja, a ceia ali fala do jantar, fala de intimidade. Comunhão, né? Comunhão. Mesa. Então o Espírito Santo, ele quer de novo, nesse tempo, aleluia, ele quer voltar a adentrar as igrejas outra vez, com batismo com o Espírito Santo, distribuindo seus dons espirituais, levantando pregadores cheios do Espírito Santo, baseado na Bíblia, repreendendo o espírito do engano, salvando almas para Jesus, indo para as ruas, nas praças, nos becos, nas vielas. A igreja precisa se posicionar, mas a igreja não fará isso sem novamente retornar a ter uma experiência com o Espírito Santo. Mas por que o senhor acredita que o Espírito Santo está pelo lado de fora de muitas igrejas? O que aconteceu para algumas igrejas perderem o Espírito Santo? Ah, pastor, troca de prioridades. As igrejas enriqueceram em muitos lugares. Enriqueceram. E o coração foi atraído para outras coisas. E deixaram as suas prioridades. Aquela busca pelo poder do Espírito Santo, aquela dependência pelo Espírito Santo, aquele quebrantar de coração para o Espírito Santo, deixaram. É o que está escrito lá, a igreja de Laodiceia, estou enriquecida e de nada tenho falta. Ou seja, a autossuficiência de muitos deixaram o Espírito Santo de lado. O Espírito Santo está ali. Filho, eu quero entrar. Você me deixou para fora, mas eu quero entrar de novo. Mas, infelizmente, muitos não têm essa sensibilidade mais de ouvir. Mas e agora, o que fazer? Porque o senhor mesmo falou aí que tem muitas igrejas que estão sentindo falta e saudades do mover espiritual que um dia eles criticaram. Por exemplo, pode ser que tenha um pastor nos ouvindo aí agora que ele está sentindo falta e está querendo de novo mover do Espírito. O que fazer para ter esse resgate da unção que se foi? Eu tenho certeza do Espírito que está na minha vida e na sua vida. Que nesse momento agora tem muita gente chorando nos ouvindo. Muita gente que já viveu esse tempo que nós vivemos. E nós já pegamos... Não foi aquele grande mover, porque de 2000 para trás o mover era muito maior. E de lá para cá só foi diminuindo esse mover. E eu estou falando no contexto dos pentecostais. Tem muita gente agora chorando, lembrando de um tempo, de um grande avivamento espiritual, lá do início da fé dessa pessoa. Chorando e clamando, porque há um clamor, pastor, há um clamor por avivamento espiritual, por um reavivamento espiritual. Há um clamor. O que fazer? O que fazer? Eu acredito, pastor, que os maiores culpados, eu vou falar, pastor. Fale. Porque eu tô envolvido nisso. E quando eu aponto um dedo aqui para essa câmera aqui, tem 4 para mim. Os maiores responsáveis por apagar em muitos lugares, não estou generalizando,
em muitos lugares, a presença gloriosa do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus verdadeiro, o evangelho cristocêntrico, é quem está no altar. Já viu aquele ditado que a igreja é reflexo do altar? Eu concordo, até porque no Velho Testamento, no Levítico 6,3, diz que o fogo arderá continuamente no altar. Então é do altar que o fogo tem que sair. É do altar que a mensagem tem que tocar no coração de quem está ouvindo. Então, quais mensagens que eu ouvia no início da minha fé? Juízo final. Olha, haverá um dia de acerto de conta. Estremecia, o cara procurava entrar pelo caminho da santificação. O cara procurava abandonar os seus pecados e procurava se consertar diante de Deus, porque aquelas palavras tinham peso. O que a gente ouvia? O Espírito Santo quer lhe usar, o Espírito Santo quer lhe encher, o Espírito Santo quer lhe batizar, Jesus quer lhe batizar com o Espírito Santo, Deus quer te usar. Deus vai lhe levantar como pregador. Então aquilo inspirava a gente. O que a gente ouvia? Arrebatamento da igreja. Olha, Jesus pode voltar ainda nessa noite. E aquilo estremecia o coração da igreja. E isso trazia sobre a igreja esse avivamento que não traz mais. E por que não tem mais? O que fazer? Não foi essa pergunta? Sim. Voltar a pregar a essência do evangelho. Simplicidade do evangelho, né? Simplicidade, pastor. Inventaram muita coisa que não tem nada a ver. Esses dias eu vi um cara falar e ele... Tomara que ele esteja me ouvindo aí. O cara falar... Sabe por quê? Velho, isso aqui é só um exemplo só. Pastor, eu vou tomar até uma água para falar isso aqui. Vou tomar água aqui porque tá forte o mistério. Aleluia! Meu irmão, não vou esconder o jeito que eu sou, não. Quem quiser me levar na sua igreja, vai me levar do jeito que eu sou. Eu vou desse jeito. Pastor Thales é águia. Pastor, tem um bocado de gente que me bate, eu apanho demais lá em Porto Seguro. Bahia, eu apanho demais. E tem muitos lugares que eu não vou. Não vou. O pessoal não leva, por quê? Porque eu sei isso aqui, meu irmão. Eu gosto do fogo. Mas o que falaram? Eu quero saber o que falaram, pastor. O camarada disse assim: irmãos, eu descobri qual foi a doença de Lázaro. Eu falei, puxa, caramba, a doença de Lázaro. Está escrito lá, leia lá, João capítulo 11. O que está escrito lá? Fala sobre a morte, né, e a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, né? Quando Marta disse assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele disse assim, fez assim, aquele pacto, que agora qualquer besteira, os caras fazem assim. Uma besteira, pastor, um besterol. Qual é a doença de Lázaro, pastor? A doença de Lázaro é, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A ausência de Jesus condicionou a morte de Lázaro. Pelo amor de Deus, gente! Então quer dizer que se eu morrer hoje, ou qualquer um de nós morrer, Deus me livre, está repreendido em nome de Jesus. Quer dizer que é porque é a ausência de Jesus na nossa vida? Se o Léo morrer hoje, é a ausência de Jesus na vida dele? Quer dizer, então é invencionice. Eu aprendi com um pastor, eu não lembro o nome de escritor, eu lembro de Bíblia, só de Bíblia. Mas um cara disse assim, onde a Bíblia para, é mais ou menos assim, onde a Bíblia não revela nada, eu me calo, não preciso inventar nada, fala a Bíblia. Irmãos, é melhor você pregar com simplicidade, 15 minutos, 20 minutos, Bíblia com simplicidade. Aquilo vai falar tanto do que você inventar uma hora de um bocado de balela. Então, o motivo de muitos ter perdido essas manifestações espirituais, ter perdido a experiência com o Espírito Santo, é pelo fato de ter saído das Escrituras e nós precisamos voltar às Escrituras. Espírito de engano, ausência das Escrituras e as pessoas impedirem a liberdade do Espírito Santo adornar a igreja. Perfeito, pastor. Perfeito. Falando sobre o Espírito Santo, tem um tema bastante discutido sobre trindade, né? Tem muitas pessoas também que desacreditam dessas manifestações espirituais pelo fato de não acreditarem no Espírito Santo. Como é que a gente prova a existência da trindade, pastor? Olha, na realidade, a trindade santa, a gente consegue
desde o Antigo Testamento, a gente consegue vislumbrar a presença do Espírito Santo. Façamos, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ali é façamos. Então, eu acredito ali, dentro desse texto do Gênesis, que a Trindade já está revelada ali. Se você for ver ali em Isaías capítulo 6, a quem enviarei, em quem há de ir por nós. Não é de por mim, por nós. Está no plural. E você vai para Mateus capítulo 3, você vê a presença dos três ali, né? No batismo do Senhor Jesus ali, quando Jesus é batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo, João viu o Espírito Santo descer sobre Cristo em forma corpórea, como uma pomba, né? E a voz de Deus bradando, esse é meu filho amado em quem me compraste. Então, Deus, esse é meu filho amado em quem me compraste, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como uma pomba. Então, a Trindade Santa está ali. Então, é indiscutível, né? É indiscutível a presença, a existência de um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas muitos têm dificuldade de compreender isto porque dá a ideia de ser três deuses. Posso ser? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe só o Deus eterno? Não. Como é que funciona isso? Não. Um Deus dividido em funções. Por exemplo... Um Deus que se manifesta de três formas. É isso. Por exemplo, é uma coisa bem simples. Isso aqui. Uhum. Meu Deus. Você pega 3 palitos de fósforo, acende os 3, depois junta os 3. Vai ficar uma tocha só. É isso. Tá aí. É o sol, os raios solares e o calor. Pronto. Se une. É o ovo, a clara e a gema. E a gema. Pronto, acabou. Fechou. Acabou, fechou. É bem simples assim. É porque a gente tem alguns assuntos que a gente não entra com tanta profundidade, até porque não precisa. Está aí, né, pastor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem sim. Né? E os 3 são um. O senhor acredita que nesse tempo nós precisamos de fato dessa experiência sobrenatural com o Espírito Santo? Isso de forma individual, falamos sobre a necessidade da igreja, mas de forma individual, as pessoas estão necessitadas dessa experiência sobrenatural com o Espírito Santo? Pastor, eu acredito que nós estamos no momento do fim. Nós estamos vivendo o momento do fim. 1 de João 2,18 está escrito, filhinhos, é já a última hora. Como ouviste falar que vem o anticristo, muitos até agora se têm feito anticristo. Por isso é necessário dizer, é já a última hora. E isso João disse há mais de 2000 anos atrás. Porque João e os apóstolos viviam nesse despertamento espiritual de que Cristo poderia voltar no seu tempo a qualquer momento. E é isso que o próprio Cristo nos ensinou. Se eu for pegar ali Mateus capítulo 24, verso 36, diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Versos 42 diz assim, vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Verso 43 está escrito, se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, não dormiria, vigiaria para que o ladrão não roubasse a sua casa. No verso 44 está escrito, portanto estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. E o versículo da minha vida é o 46. Está escrito assim, bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Aí você vai para o contexto de Mateus 25, que é o contexto do capítulo 24 de Mateus, você vai ver a parábola das 10 virgens. Eu ainda acredito ali que as virgens prudentes foram 10, 5 nécias e 5 prudentes. Qual o diferencial entre as nécias e as prudentes? O diferencial era azeite. A reserva de azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo fiel do Espírito Santo de Deus. Então, há uma urgência de que individualmente todos nós estejamos com as nossas lamparinas acesas e com azeite de reserva. Porque a igreja que vai subir e a igreja que está esperando Jesus, ela é cheia do Espírito Santo. Perfeito, pastor Thales. Que maravilha. É um bate-papo tão agradável que dá vontade o tempo todo de ficar falando aqui. Obrigado, do Espírito Santo, de experiência com Deus. Se você chegou em nosso canal agora, deixa eu lhe apresentar. Este é o Eu Acredito Podcast. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe
com mais alguém. Toda semana aqui eu recebo convidados especiais para um tempo especial de conversa. A gente apresenta, às vezes, o contraditório a fim de extrair o máximo de conteúdos que o convidado tem. Nessa oportunidade, eu estou recebendo o amigo pastor Thales Souza. Já falamos um pouquinho aqui sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, pentecostalismo clássico, pentecostalismo extremista e também sobre o cessacionismo. E que honra ter o pastor Thales nessa mesa. Conheci o pastor Thales na minha adolescência, após a minha conversão. O homem está aí com mais de 20 anos pregando o evangelho na nação brasileira, alcançando muitas vidas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas existiu Thales antes de conhecer a Jesus? Se existiu, quem era ele? Como vivia? Garoto de... Programa? Desculpa. Esse camarada... Desculpa, foi impulso. Garoto de... Pessoal, desculpa aí, tá? Esse camarada aqui, né? A gente vai... Eu chegava e fiquei vermelho. Não, vamos lá. Foi... Não, pastor, garoto de programa não. Bom, um garoto de 15 anos de idade, né? Que morou 16 anos lá em Ilhéus, Bahia. E com 15 anos de idade, pastor, eu me empolguei, me inspirei no funk. No funk? Você era funkeiro? Me inspirei no funk das antigas? Acredite, me inspirei no funk do Rio. Furacão 2000, 93, 94, no auge do Furacão 2000. Aquela Verônica Costa. E não é da minha época, não. Rômulo Costa, eles são separados hoje. Eu conheci ainda o MC Massinho, mas essa... É dessa época. Massinho, o finado, né? Finado Massinho, ele veio dessa pleita de MCs, né? Que foi gerado ali na Furacão 2000. O MC Creu veio depois, né? Ah, isso é bem depois. Ih. O MC Creu veio depois da banalização mesmo e da erotização do funk. Ou já existia antes? Essa época de 93, pastor, 93 mais ou menos, eu tô falando ali da época do Planeta Xuxa. Eu tô falando ali Por que Planeta Xuxa? Porque Xuxa foi uma das que ajudaram muito o funk, né? Eu nasci em 91, por isso eu não lembro muito. Eu era bem criança na época. Né? Então, velho, aqui sou eu mesmo. Não, isso é perceptível. Então, pastor, tinha um Planeta Xuxa e Verônica Costa, da Furacão 2000, se eu não me falha a memória, passava na Band, a Furacão 2000. Se não me falha a memória, passava na Band. Era o acesso que a gente tinha na época. Não tinha internet. Né? Então, os funkeiros que não eram do Rio de Janeiro, que não tinham acesso aos funks atualizados ali nos bailes da Furacão 2000, ou era por acesso de fitas que o pessoal viajava para o Rio e trazia cá para a Bahia, ou então através da Band. Então, a Xuxa e a Verônica Costa, elas foram precursoras do funk, aquelas que deram oportunidades ao funk ganhar mídia no Brasil. Uhum. Porque naquela época o funk, pastor, sem nenhum tipo de racismo, tá? A gente tem que ter cuidado do que vai falar, mas o funk naquela época era tido como um ritmo de ladrão, bandido e negro favelado. Preto favelado. Então, assim, através da Verônica Costa, Rômulo Costa, Furacão 2000, e através de Xuxa, o funk ganhou o seu espaço na música no Brasil inteiro. E daí que vem surgindo esses MCs, tipo Rap Brasil 1, Rap Brasil 2, Rap Brasil 3, que é do tempo do DJ Malboro, não sei se você já ouviu falar, DJ Malboro. Sim. Aí vem Cidinho e Doca com Rap da Felicidade. Cidinho e Doca não. Feliz. Ah, sim. Claudinho Bochecha, né? Sim. Claudinho Bochecha, aí vem aquele que morreu também, o Mr. Catra. O Catra. Antiga, Missy Mascote. O Catra já fazia mais funk pra facções, essas coisas, não? Na verdade, ele tinha um funk, ele cantou muito funk consciente, mas esse lado de funk proibido, chamado funk proibidão, é porque os caras assim, são de comunidade e são cria dali. Então eles acabavam na época fazendo esse outro lado do funk, funk proibidão. Né, que não era divulgado nas mídias, mas
eram gravados ao vivo em fitas e só os funkeiros raiz é que tinham acesso a esses funk chamados funk proibidão. Ficava algo mais interno. Mas o Catra, ele não, o finado Catra, ele não se resume só ao funk proibido. Ele se destacou através do funk consciente. Sim. Que é aquele funk que fala... Inclusive, falava muito sobre Cristo, viu? Aquela pegada mais rap também, né? Hip hop, né? Exato, que fala sobre acontecimentos, histórias reais do dia a dia. Porque o funk, antigamente, era ritmo e poesia e falava-se de coisas do cotidiano. Fazia reivindicações do governo, tudo menos. Naquela época, tinha os baile funk de corredor, chamado lado A, lado B. Então, esses MCs dessa vertente de poesia, né, fazia composições de funk pedindo paz no baile. Protestos, eles abordavam muito sobre o preconceito racial, né? Muito. E tinha o outro lado do funk também, que era esse lado do funk consciente, mas tinha um lado do funk melody. Aí você vai ter aí o Suel e Amaro, aí você vai ter, inclusive até aquele Melvi. Pastor Melvi. Ele era cantor de funk, eu esqueci o nome agora real dele. Seria o funk mais romântico? Teco e Buzunga. Ele fazia dupla com um cara chamado Teco, me parece que ele era o Buzunga. Era Teco e Buzunga. Seria o funk mais romântico, o Melody. Melody, que aí vem o que até hoje, todos os funkeiros que estão me ouvindo aqui agora, se tiver alguém me ouvindo, vai tirar o chapéu pro cara que já partiu para a eternidade já, que é o Massinho, que é considerado como o príncipe do funk melody, né? Que aí vem ali o rap do Solitário, rap da Princesa, né? Quero Você, Garota Nota 100, né? Glamurosa. E o senhor é dessa época. Aí o senhor aí cantou também, cantou mesmo de funk? Na realidade, eu comecei a cantar o funk em Ilhéus, né? Já desde Ilhéus ali, nos comícios, em shows em escola, interbairros e tal. Eu tinha um grupo chamado Anjos do Rap. Eu lembro até o nome dos camaradas até hoje, ó. Jonas, André, Fabrício e eu. Só eram 4 MCs e tinha um dançarino chamado Valdir, que era dançarino. E a gente fazia ali aquelas apresentações na época. Mas, assim, a gente sofreu muito. Passei 5 anos cantando ali dentro de Ilhéus e depois eu tive que mudar para Porto Seguro, porque meu pai foi transferido da Companhia Elétrica da Bahia, Coelba. Ele trabalhava na Coelba, de Ilhéus para Porto Seguro, e eu fui para Porto Seguro. E lá em Porto Seguro, a primeira coisa que eu fiz, pastor, eu era tão louco pelo funk, pessoal, que a primeira coisa que eu fiz foi procurar onde é que tem aqui um baile. Aí disseram assim, lá na Praça São Sebastião tem um baile chamado Domingão Nativo, que era um cara chamado Machado. Quem estiver me ouvindo vai se identificar. Era todo domingo que tinha esse Domingão Nativo. E ali os MCs de Porto Seguro se apresentavam. E eu tinha um MC que era de Ilhéus, estava morando lá, chamado Foguinho. Inclusive, já até partiu também para a eternidade. Enveredou para o mundo ruim, né, do crime, e acabou perdendo a vida por causa das suas próprias escolhas. Sim, mas até onde o senhor chegou no funk, então, no mundão? Aí, quando eu chego em Porto Seguro, eu criei um outro grupo de funk chamado Recrutas do Funk. Inclusive, eu tenho até no YouTube. Eu tenho até no YouTube gravado até hoje, que o meu parceiro Mazinho, que tinham 3, era eu, Bel e Mazinho, e mais alguns dançarinos. Mas o que se destacava mesmo era eu, Bel e Mazinho, que fazia a voz. Eram 3 MCs nesse grupo chamado Recrutas do Funk. E quando cheguei em Porto Seguro, então a gente começou a ganhar espaço. Eu fui correndo atrás, eu corri muito atrás, pastor. Corri muito atrás do funk. Era meu sonho ir para Furacão 2000. Eu queria ser um cantor famoso de funk da Furacão 2000. E aí eu corria atrás. Era rádio, a gente fechava os shows. Aí tinha 3 favelas que seguiam a gente, que era o Campinho, Santa Catarina, e o pessoal lá do Dendê também seguia a gente. E a gente cantou naquela região inteira de Porto Seguro. Woodstock, Cabralha, a gente cantou em Castelo Show Baianão, Espaço Show Baianão, Antigo Maluco Beleza, Casa Azul, a gente cantou na Ilha dos Aquários, fazia participação Tô à Toa, Cabana Tô à Toa, Axemoá, Tempo do MC Pelé, da Sharon. Você lembra disso? Então, aí começamos a destacar, e nesse destaque, a gente passou na Rede Bahia lá, né? Na Rede TV Bahia, no jornal da Rede TV Bahia, e fizemos algumas participações. Por exemplo, eu fiz participação, talvez se o MC Mascote ouvir isso aqui, ele vai dizer que é mentira, porque talvez ele não lembre. Mas no Baile do Rio Branco, acho que em 2002, ele foi cantar lá no Baile do Rio Branco. E uma galera lá de Porto Seguro, acho que ele vai lembrar disso,
Antes dele, a gente cantou um funk lá, né? E não tivemos muito êxito não, viu, pastor? Porque lá era baile de corredor pesado e a gente cantou funk consciente, né? E a galera não expôs nenhum tipo de reação. Mas quando o mascote entrou, meu irmão, não vou nem cantar para o povo me escandalizar. Cadê o isqueiro? Demorou formar o bonde? Você já pegou a rima aí. Irmão. Pastorzão, mas... Fiz participação com o Mr. Catra também, lá no Castelo Show Baianão. E fiz participação com o Bonde do Tigrão, que é mais recente, que já vem daquele estilo lá, Bonde do Vinho, aí vem Bonde do Tigrão, que era aquele estilo de funk de passinho, de dancinha, que não tinha TikTok, mas já tinha aquele estilo lá. Que eles vêm com aquele hit que pegou no Brasil todo, né? Vou passar a serona, mano. A gente cantou com eles no na Ilha dos Aquários. E aí eu até tenho um jargão meu que eu uso, eu ganho muita... Você dá risada aí, mas eu ganho muita alma através desse jargão. É tipo, antigamente e tal, eu cantava, eu vou passar a cera na mão, e agora eu passo fogo no cão, e o fogo pega mesmo, pastor. E quando a gente faz o apelo, vem muita alma para Jesus. Mas eu não cantei num grupo Bonde do Tigrão, eu fiz participação num show do Bonde do Tigrão, que está em atividade até hoje. Mas até onde o senhor chegou e como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, o mundo sem Deus é trágico, né, pastor? João capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim nada podereis fazer. A vida do homem sem Deus é como cantou, me parece que Osé de Paulo, é uma folha seca, né? Uma folha seca, ou foi Jair Pires? Jair Pires. É uma folha seca, né? Caída, lançada ao chão. Então, assim, busquei tudo isso, mas esqueci de buscar o principal, que foi Deus. E a música abre muitas brechas. No mundo espiritual, né? No mundo espiritual abre muitas brechas, muitas brechas. E numa dessas situações aí... É necessário falar, pastor? Fica à vontade. Numa dessas situações aí, eu acabei me envolvendo com outra mulher, né? Tu já era casado, então? Na verdade, essa esposa que eu tô hoje, eu sou casado com ela desde 97 para 98. Ah, então antes da sua conversão, o senhor já era casado com ela. Eu já era casado com Vívia. Aí nesse contexto que foi se afundando nesse mundo da música... Da música, aí infelizmente não me envolvi com droga, graças a Deus. Não era beberrão, tomava 2 copinhos de cerveja e já estava igual um bobo, assim. Mas me envolvi com mulher. Né? Me envolvi com mulher. E aí saí de casa. Larguei Vívia e fui morar com essa mulher, né? Que na verdade foi uma terceira pessoa, né? Que entrou no nosso casamento aí para destruir mesmo, né? Coitada, na verdade a moça não teve nem pena, era também uma vítima do espírito maligno que estava usando. E o senhor também não tinha um conhecimento da verdade? Não tinha conhecimento, eu não era evangélico. Eu conhecia aquele mundo do funk, né? Mundo de vaidade, mundo descompromissado de qualquer coisa que se diz respeito a Deus, a sua palavra. Eu não sabia quem era Deus, eu não sabia que existia céu, inferno, não sabia de nada disso. Então, assim, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Como está escrito em Atos capítulo 17 e versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Contanto, quando vem a verdade, Deus quer que a gente se arrependa. Então, eu me envolvi com essa mulher e tive experiências macabras, viu, pastor? É mesmo, A pessoa que está me ouvindo agora e você está se envolvendo no mundo do adultério, tenha cuidado. Porque não é só ter a experiência. Quando você se relaciona com a pessoa fora do seu casamento, ou até mesmo você que não é casado, mas se você relaciona com alguém, a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 6, está escrito lá pelos versos 17, que torna-se um só com ele. Então, há uma transferência de espíritos no ato sexual, não é só o ato sexual. Quando você tem um ato sexual com alguém fora do casamento, em Deus, fora do seu compromisso em Deus familiar, você há um envolvimento de espíritos. Então, aquele espírito que está naquela pessoa passa para dentro de você e o que está em você passa para aquela pessoa. E você passa a viver a realidade daquela pessoa. Eu lhe digo, pastor, porque quando eu me envolvi com essa pessoa aí, eu nunca fui de religião afro, nunca tive experiência com espiritualidade alguma, e essa pessoa tinha experiência com o ocultismo. Sim. E ela fez um trabalho. E de eu sair de casa, eu fui vítima de um trabalho de feitiçaria.
E você que está aqui que diz que não acredita, isso existe sim. Só não pega para quem está forte e protegido por Deus. Mas se você não tiver cobertura espiritual, pega sim. Assim como Deus existe, existe também o diabo. Existe aquilo que é ruim, que vem para matar, roubar e destruir. E eu fui vítima disso aí. E daí eu fiquei encantado pela mulher, saí de casa, larguei minha esposa com minha filha na época. Já tinha filha na época? Tinha uma filha, que é a Gabi, que tem 25 anos hoje. Saí de casa, tive experiências terríveis, pastor. Eu vou lhe contar aqui a experiência, não sei, eu vou contar. Porque talvez essa pessoa está aí no mundo do adultério e acha que está abafando. E além de você vai colher, né? Você vai colher os frutos do adultério, você ainda pode estar aí embaraçado numa vida espiritual destruída, oprimido, doente, porque a doença chega, situações de doenças psicossomáticas. As coisas começam a dar errado, né? Tudo errado. Família destrói, lado financeiro, vem enfermidade. Todo adúltero, pastor, no final da vida dele, o senhor pode ver, acaba sozinho, pobre e doente. Toda pessoa que entra pelo caminho do adultério, ele termina, e não se arrepende, lógico, ele termina doente, pobre e solitário. Então, eu tive experiência do tipo de tá dentro da casa com a mulher e ver o rádio aumentar e diminuir. Por quê? Porque eu já estava no rádio, pastor, ouvindo a palavra. Indiretamente, pelo poder de Deus, na verdade, diretamente, né? Pelo poder de Deus, eu comecei a ouvir a Igreja Universal. Daí que eu me converti na Universal. E aí, quando eu estava ouvindo a Universal, o bispo falava, olha, você que está aí em casa, né? Que é vítima de uma terceira pessoa no seu casamento, ou você que está vivendo uma vida de adultério, né? Cuidado, isso é o diabo para destruir sua vida, sua família. E aquilo foi abrindo meus olhos. Só que quando eu estava ouvindo, o rádio, pastor, diminuiu todinho sozinho. Aí eu ia, aumentava, o rádio ia e diminuía. Misericórdia. Caramba, meu irmão, terrível. Outra experiência que eu tive é que eu nunca tive visão de nada. Nem hoje, como pastor, como pregador, eu tenho visão. Raramente tive uma ou duas visões espirituais. Mas nessa situação eu tive visão de sentir a presença de 7 espíritos dentro de casa. E eu dizer para minha tia, eu tô sentindo presença de 7 espíritos aqui. E isso só atribui por conta de uma vida adúltera que o senhor estava vivendo. Os espíritos que estavam na mulher, que eu estava tendo esse relacionamento extraconjugal, passou para mim. Então eu passei a ter experiências malignas. Eu tive experiência, eu vou até ter cuidado de como dizer isso, num ato com a mulher lá, da mulher começar a morrer, e eu olhar assim e falei, meu Deus, que isso? A mulher envermelhar, ficar roxa, e eu sem ter o que fazer. Falei, tinha uma Bíblia lá, não sei como é que apareceu essa Bíblia, rapaz. Eu peguei a Bíblia, sem ninguém nem ter me dito nada, abri no Salmo 91, comecei a falar Salmo 91, aí o bicho ruim largou a mulher voltou e disse, fulana de tal queria me matar, o nome de uma entidade lá. Então eu tive experiências macabras, pessoal. Aí, e como foi a minha conversão? Eu senti vontade, pastor. Comecei com 2 meses. Que o senhor estava nesse contexto aí, de opressão, tendo experiências macabras, perdendo a família praticamente? Não, a família já tinha perdido já. Minha esposa continuou trabalhando, minha esposa começou a ir para a igreja. Ah, nesse contexto ela já estava orando pela tua vida. Eu quero aconselhar você que está aí com sua família, sendo vítima do adultério, certo? Seu marido virou a cabeça, ou sua mulher virou a cabeça. Rapaz, busque em Deus. Mulher, busque em Deus. Não desista da sua família. Está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você tem que guerrear. E para poder vencer essa guerra, só Deus estando contigo. Pastor, então minha esposa começou a ir para a igreja. Aí, com 2 meses, eu comecei a sentir vontade de quê? De sair daquele envolvimento. Aí um dia eu acordei 5 da manhã. Fumando, eu não fumava, rapaz, passei a fumar. Eu nem sabia fumar, não sabia nem tragar. Mas só por graça, eu comecei a fumar, comecei a beber. Ou seja, os espíritos que estavam naquela mulher me fez fazer coisas terríveis e me colocou no fundo do poço espiritual. Aí eu acordei 5 da manhã e falei, rapaz, com saudade da minha esposa, que eu gostava da minha esposa, mas não sei por que eu estava fazendo aquilo.
E aí eu acordei de manhã, saí, fui lá, mas não estava minha esposa. E aí eu vou contar tudo, tá, pastor? É bem rápido, porque eu sei que o horário já está em cima já. E aí cheguei lá na minha esposa, entrei, esperei ela chegar do trabalho, ela chegou do trabalho, conversamos, pedi perdão a ela. Naquela noite eu quis encostar, quis, né, dar um carinho dela, ela não aceitou, ela estava com nojo de mim. Lógico, a mulher machucada, ferida, traída, como é que pode? E aí, numa situação, quando chegou 9 horas da noite, me deu uma inquietação, pastor. Eu vou contar isso aqui, pastor, vou contar. Porque hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Jesus me alcançou e me lavou, mas eu vou contar, porque é necessário contar. Nessa mesma noite que minha esposa me perdoou, 9 horas da noite, me deu inquietação para sair. E na minha cabeça, eu vou atrás da mulher. E fui atrás da outra mulher de novo. Pastor, fui e encontrei a mulher. Quando terminou o ato, e você é inteligente, você sabe o que eu estou falando, quando terminou o ato, eu ainda na cama, a mulher virou para mim e disse, eu sei, eu não posso falar o nome da entidade não, né? Melhor sim, não. pode falar. Eu sei, ela falando, né? Eu sei que a Pombagira me ouve. Eu falei, por quê? Porque eu mandei ela ali buscar e você veio aqui. Misericórdia, ó, chega a arrepia. Pastor, quando ela me disse aquilo, mas foi necessário eu ouvir aquilo, me abriu os olhos, caiu dos meus olhos como escama. Aí eu falei assim, é? Então a partir de hoje, foi a última vez que você me usou. Saí da cama, me vesti, voltei para casa. Cheguei em casa, minha esposa estava chorando, que ela já sabia do que eu estava fazendo. E aí eu sentei com ela, pedi perdão, chorei, pedi perdão. Ela chorou também, abracei ela me perdoou, porém ela me fez uma proposta. Ela me botou, como diz popular, entre cruz e espada. Ela disse, eu te perdoo, mas tem uma coisa, eu só fico com você se você for para a igreja. E aí? Ou vai, como diz o bispo Macedo, ou racha. Ou você vai para a igreja, ou então pode sair agora e nunca mais volte para a minha vida. Eu disse, filha, eu te amo. A partir de hoje, eu vou ser um novo homem. Fomos para a igreja, pastor, e Deus mudou nossa história. Eu, através de mim, que eu era ovelha negra da família, ninguém era evangélico na família, meu pai passou a ser evangélico, minha mãe passou a ser evangélico, meu irmão passou a ser evangélico, minha esposa que foi primeiro, depois foi eu. Minha família, meus parentes, quase todos são evangélicos. Hoje meu pai é pastor, meu irmão é pastor, minha esposa, intercessora, minha mãe missionária. E para a honra e glória de Jesus, Deus mudou minha vida, mudou minha história. E eu vou lhe falar mais uma coisa aqui. Eu fiz um propósito forte com Deus, porque essa área de adultério na minha vida era muito forte. Então eu fiz um propósito. Um dia em casa, orando, eu disse, Deus, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Deus botou no meu coração estratégia. Faz um voto comigo. Eu fiz um voto de morte, pastor. Eu não estou mandando você fazer, não faça não, hein? Isso aqui é coisa pessoal minha. Eu botei uma cadeira aqui e disse, senta aqui, Jesus. E eu sentei aqui de frente. E eu disse assim, Jesus, num dia que eu traí minha esposa, o Senhor me mata, num ato me manda para o inferno. Eu fiz esse voto, pastor. Meu Deus. Senhor, no dia que eu traí minha esposa depois de crente agora, me mata e me manda para o inferno. Pastor, já apareceu várias oportunidades, pastor. Porque tem pastor que fica com capa. E aqui não tem capa não, várias propostas. O senhor sabe que na igreja tem ovelha, mas tem lobo. Tem espírito de Jezabel que ronda vários pregadores, infelizmente muitos. Infelizmente, eu falo isso com muito temor. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu falo com temor e tremor. Infelizmente, caíram nas ciladas da mulher adúltera. Mas essas propostas que vieram, muitas vieram. E quando a carne quis dizer sim, que eu lembrei do voto, eu falava misericórdia, Jesus. Então, esse voto para mim foi muito bom. Então, eu me sustentei por muito tempo com esse voto. Hoje, não. Hoje, eu já não preciso desse voto. Por quê? Porque eu estou muito bem resolvido. Eu estou com quase 44 anos. Eu fiz 25 anos de casado com minha esposa. Amo minha esposa. Minha esposa é uma mulher excelente. Nunca dificultou o meu ministério. Está sempre do meu lado. Uma esposa que não merece mais sofrer nada da minha parte. Sou perfeito? Não, irmão. Não sou perfeito. Sou um homem pecador como qualquer um outro. Mas eu procuro a cada dia melhorar, honrar a Deus em primeiro lugar, honrar a minha família e honrar a oportunidade que Deus me deu de ser um pregador do Evangelho. Pastor Thales, que maravilha, que testemunho extraordinário. Estou emocionado aqui, sentindo muita presença do Espírito Santo.
E eu ficaria aqui a tarde toda conversando com o senhor, mas, ó, 1h30 Meu Deus. voou. Olha isso. Falar igual o baiano. Voou. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Eu queria ficar mais tempo aqui conversando com o senhor, mas isso é bom que as portas vão estar abertas para o senhor voltar. E aí a gente conversa sobre outros assuntos, o senhor fala mais do seu testemunho, das suas experiências de vida, experiência com Deus, experiência no ministério, e será uma grande alegria, honra demais recebê-lo aqui novamente. Meu pastor Fábio, eu quero agradecer de todo o meu coração pelo carinho que o senhor está prestando a mim aqui em Curitiba. Eu quero honrá-lo publicamente, dizer que o pastor Fábio, irmãos, tem me dado uma recepção tão calorosa, tão carinhosa. Esse homem fez coisas por mim que só Deus para poder lhe recompensar. Muito obrigado. O senhor não sabe como que essa oportunidade para mim aqui está sendo tão útil, tão valiosa e valorosa. Que Deus lhe recompense por tudo, abençoe seu ministério, sua família, sua vida espiritual e que o senhor continue sendo uma voz para essa geração. Amém, meu pastor. Estamos encerrando agora, mas antes de encerrar, se neste exato momento o senhor tivesse a oportunidade de falar ao mundo e transmitir uma mensagem, o mundo está diante dos seus olhos através desta câmera, aguardando uma mensagem. Qual mensagem o senhor falaria ao mundo? Quero dizer para você que o que está em João 14,6, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só existe 2 caminhos. O céu para quem aceita Jesus Cristo e o inferno para quem rejeita a graça de Deus. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast, na oportunidade recebendo o pastor Thales Souza. Se você chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Se você já é inscrito e nos acompanhou aqui neste podcast, pessoal, eu estou com um propósito de até o dia 12 de outubro, que é o meu aniversário, ter como presente 100 mil inscritos aqui neste canal e você pode me ajudar. Compartilhe esse link aqui e fala, olha, tivemos um podcast extraordinário, esse canal é abençoadíssimo, com muitas informações, polêmica, briga, edificação, informação, mas é bênção, vai lá, se inscreva nesse canal que tem muita coisa boa para você, seja para você rir, seja para você criticar, seja para você ficar com raiva, ou seja para você chorar emocionado com os testemunhos e com as coisas que sejam faladas aqui. Mas compartilhe e nos faça alcançar este propósito. Eu vou nessa, semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta, deixando um abraço aqui ao pessoal da TV Fusão, Fusão TV. Se você é de Curitiba e região e tem um podcast em mente, mas não saiu da mente ainda, está no papel, você fica procrastinando todo dia. É porque eu não tenho câmera boa, não tenho equipamento, eu só tenho um celularzinho para gravar. Está na hora de você colocar o seu podcast aí no ar, gente. Eu quero me alimentar do seu conteúdo. Entre em contato no Instagram aí, Fusão TV. Fale com o Léo Dal Negro, tá? Ele é Dal Negro, mas não tem nada de negro na vida dele. Entre em contato. Quer dizer, a alma dele é negra, ovelha negra. Entre em contato aí que ele vai trazer o melhor orçamento para você bombar nas redes sociais. Eu vou nessa e até mais. Essa nação, eu acredito na minha geração.